Olá, queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho, ou a Cleidiana do Azeite e Vinho, e você está comigo dando continuidade neste assunto aqui. A restauração de todas as coisas, doutrina nível 1, segundo arco, e hoje nós iremos falar também sobre a primeira fase. Então, iremos citar as figuras de Enoque e Noé. Só que antes de nós entrarmos no assunto do vídeo de hoje, obviamente nós temos dois recadinhos para passar. O primeiro deles é que não haverá estudo complementar para este vídeo. E eu estou fazendo isso para dar tempo a você de estudar os estudos complementares que a gente postou anteriormente. O segundo recado que eu quero passar para você é que nós estaremos postando vídeo no nosso canal do Telegram até o dia 15 de dezembro. E depois nós iremos retornar com os nossos vídeos estudos no dia 10 de janeiro. Da mesma maneira, o nosso canal do Telegram vai ter os devocionais diários e as ministrações por áudio até o dia 26 de dezembro. E depois disso, do dia 26 de dezembro, nós vamos retornar no dia 11 de janeiro. Então, além de falar sobre a fase de Enoque, o que você também vai ter no vídeo de hoje? Eu estarei passando para você um resumo de todas as fases do plano. Então, a gente vai falar desde Enoque até o período milenial e vamos apontar os principais assuntos que foram tratados em cada fase. E eu também vou te ajudar a interpretar o capítulo de Enoque 92 ou 93, dependendo da versão, porque, como vocês sabem, eu disponibilizei para vocês duas versões de Enoque. E uma versão, esse capítulo que eu vou ler agora em sequência, está como capítulo 92 e na outra versão está como capítulo 93, ok? Então, eu vou ajudar você a entender o plano de restauração de todas as coisas, analisando a partir do texto. Então, tenho alguns apontamentos para passar. Então, queridos, sem mais demoras, me acompanhe na leitura. Vamos ao texto, Enoque 93, ok? Nessa versão que eu coloquei aqui. Assim Enoque começou a falar dos livros e disse: Eu fui o sétimo a nascer na primeira semana, quando ainda tardava o julgamento justo. Mas depois de mim, na segunda semana, grande iniquidade se levantou e fraude espalhou-se. Naquela semana, o fim do primeiro acontecerá, no qual a humanidade será salva. Mas quando o primeiro é completado, ou seja, quando a primeira semana for completada, iniquidade crescerá, e durante a segunda semana ele executará o decreto sobre os pecadores. Depois disso, na terceira semana, durante a conclusão dessa semana, o homem da planta dos justos julgamento será selecionado, e depois dele a planta da retidão virá para sempre. Subsequentemente, na quarta semana, durante a sua conclusão, a visão dos santos e dos justos será vista, a ordem da geração após geração tomará lugar, uma habitação será feita para eles. Então, na quinta semana, durante a conclusão dela, a casa da glória e da dominação será erigida para sempre. Depois disto, na sexta semana, todos aqueles que existirem nele serão escurecidos. Os corações de todos eles estarão esquecidos da sabedoria, e nele um homem se levantará e virá. E durante a sua conclusão, na conclusão da sexta semana, ele queimará a casa do domínio com fogo, e toda a raça da raiz eleita será dispersa. Depois, na sétima semana, levantar-se-á uma raça rebelde. Inúmeros serão seus atos, mas todos eles atos de perversidade. No fim daquela semana serão selecionados os justos, extraídos da planta eterna da justiça, para receberem um esclarecimento cétuplo sobre toda a sua criação. Depois haverá outra semana, a oitava da retidão, para a qual será dada uma espada para executar julgamento e justiça sobre todos os opressores. Os pecadores serão entregues nas mãos dos justos, os quais, durante a sua conclusão, adquirirão habitações para a sua retidão. E a casa do grande rei será estabelecida para celebrações para sempre. Depois disso, na nona semana, o julgamento da retidão será revelado para todo mundo. Toda a obra da maldade desaparecerá de toda a terra e o mundo será marcado para a destruição. E todos os homens estarão atentos ao caminho da integridade. E depois disso, no sétimo dia da 10ª semana, haverá um eterno julgamento que será executado sobre os sentinelas, e um eterno céu espaçoso brotará no meio dos anjos.
O antigo céu se apartará e passará, o novo céu aparecerá, e os poderes celestiais brilharão com um esplendor para sempre. Depois, igualmente, haverá muitas semanas que existirão em extrema bondade e retidão. O pecado nem será nomeado lá para sempre e sempre. Enoque 93, do 4 ao 23. Algumas coisas que você precisa saber. Primeira delas, o termo semana do capítulo 92 ou 93 de Enoque, dependendo da versão que você está lendo, corresponde a praticamente um período de 1000 anos. E é por causa disso, querido, que eu falo que a Terra tem absolutamente 8000 anos, ok? As semanas de Enoque abrangem tanto acontecimentos diversos quanto as fases do plano divino, exemplo, a sétima semana. Então, este capítulo ele fala tanto sobre as fases do plano quanto outros acontecimentos que ocorreram durante as semanas mileniais, durante o milênio, ok? Aquilo que foi considerado revelar para Enoque do mais importante em cada milênio também, ele está revelando nesse capítulo. A terceira coisa que eu quero que você compreenda é que assim, ó, não entenda que cada fase do plano de restauração dá início a uma semana de Enoque. Em outras palavras, não pense que o início de um novo milênio ocorre exatamente com o início de uma fase. Exemplo, a primeira fase que iniciou com Enoque e termina com Noé, ocorreu entre a primeira e a segunda semana milenial. Então, não tem a ver, né? Então, cada vez que executa um plano, automaticamente dá início ao novo milênio. Não. Geralmente você vai ver que a maioria dos planos ocorre entre um milênio e outro, ou no final de outro milênio, na sua conclusão, ok? Quarta coisa que eu quero que você entenda a respeito desse capítulo de Enoque, não entenda que cada fase do plano tem o mesmo período de duração. Exemplo, a fase Jesus durou aproximadamente 120 anos, já a de Moisés, aproximadamente 200 anos. Quinta coisa que eu quero que você entenda. O plano de pacificação possui dois tipos de fases, as fundamentadoras e as de edificação. Você pode compreendê-las como fases de plantação e fases de colheita. Nas fases de plantação, fundamentação, os processos são mais discretos, mais localizados, ou seja, possuem um impacto mais local, tanto no estabelecimento da justiça quanto no julgamento caso haja dos iníquos, que nem toda fase de fundamentação houve um julgamento pontual nos iníquos, ou seja, que a pessoa que declarou o julgamento, ela mesma aplicou o julgamento. Na maioria das fases de fundamentação não foi assim. Já as fases de colheita e edificação são fases em que os processos possuem uma abrangência maior, são mais visíveis, menos discretos. Apesar de haver um processo de plantação e colheita, eu já vou explicar isso, em ambas as fases fundamentadoras possuem um maior enfoque na plantação, enquanto que as edificadoras na colheita. Exemplo, Abraão, fundamentador, Moisés, edificador. Agora eu vou explicar melhor o outro ponto. Todas as fases, apesar de seu enfoque central, né, uma mais edificadora e outra mais fundamentadora, têm um processo de semeadura ou plantação. Isso ocorre pois cada fase é responsável para preparar os fundamentos para a próxima fase. Então, o que você tem que entender a respeito disso aqui? Que todas as fases, até o período milenial, vão estar, sim, plantando sementes para preparar o caminho para a próxima fase. Mas cada fase também tem a sua própria característica. Então, a fase de Moisés era uma fase fundamentadora, então ele estava plantando sementes para próxima, além de ele estar vivendo dentro da porção da justiça que tinha sido confiado para ele, ele também estava preparando o caminho para a fase de Moisés, certo? Então é nesse sentido que eu quero que você entenda. E o aspecto da abrangência, né, que é um propósito maior, você vai perceber nesse último ponto que eu quero ressaltar aqui. Outro ponto a ressaltar sobre as duas fases é que nas fases de fundamentação, em virtude dos processos realizados, a equipe sempre será menor do que nas fases de edificação. Então, o que eu quero que você entenda sobre isso? As fases de fundamentação, elas são mais discretas porque elas estão plantando, certo? Sementes.
O processo é um pouco mais discreto, é um pouco menor. Já as fases de edificação, que além tem um aspecto de fundamentação, tem, mas elas são fases de colheita, a abrangência é maior. Por quê? Porque a colheita sempre é maior que a semente, não é verdade? Então você planta uma semente de laranja, dessa semente vai nascer uma árvore que vai gerar vários frutos, várias laranjas, e cada laranja tem no mínimo 10 sementes. Então, ou seja, a colheita é sempre mais abundante que a plantação. Então, obviamente, requer uma equipe maior para dar conta da colheita, vamos botar assim. Então, você olha, quem na fase de Abraão, quem era a equipe de Abraão? Seus próprios filhos, os netos e tudo que ele foi gerando. E na fase de Moisés, que era uma fase de edificação, que colheu aquilo que a fase de Abraão plantou e também edificou para a próxima fase. Você percebe que Moisés tinha na equipe dele, antes de ele assumir a liderança da nação de Israel, já havia os anciãos, os príncipes, que são os líderes tribais, os patriarcas, os líderes de cada tribo de Israel, já havia sacerdotes antes do assumir de Moisés, já tinha sacerdote, e a gente lê isso nas escrituras, e depois que Moisés assumiu, havia mais um campo de juízes, certo? Formou-se mais um corpo de juízes, oficializou o sacerdócio, aumentou a amplitude do sacerdócio para a tribo de Levi, e além disso ainda havia os profetas, ou seja, havia 4 figuras de autoridade e 4 grupos de autoridade com mais de 200 pessoas na época de Moisés. Então tinha os príncipes do povo, que eram os patriarcas, no mínimo um de cada tribo, já tinha 12. Depois tinha os profetas, que os profetas nunca foram numerados, certo? Depois tinha a tribo de Levi, toda a equipe sacerdotal, desde os levitas até os sacerdotes e mais o sumo sacerdote que era Arão. E depois tinha também os juízes, que inicialmente eram 70 homens. Então, eram quatro porções de autoridade na época da edificação, porque a colheita e o processo da edificação é um pouco mais abrangente do que da semeadura. E agora eu vou passar para você as fases, um resuminho de todas as fases do plano, ok? Me acompanhe. As fases do plano não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mateus 24, 22. O plano de pacificação da terra abrange as seguintes fases entre fundamentadoras e edificadoras. A primeira fase inicia com Enoque e finaliza com Noé. Por ser uma fase tanto de fundamentação, em Enoque, quanto de edificação, Noé, trata tanto dos problemas originados na rebelião humana no jardim, quanto dos que surgiram com o surgimento da raça híbrida, anjo/humano, conhecida por Nefilim. Esta fase durou aproximadamente 670 anos. Segunda fase inicia com Abrão e Sarai e termina com Jacó no Egito. Por ser uma fase de fundamentação, os processos nela executados estavam voltados para a implantação de uma linhagem santa na terra, para que através dessa linhagem surgisse uma nação santa que pudesse mostrar em primeira mão como vive um povo governado por Elohim. Esta fase durou aproximadamente 215 anos. Então, 215 anos é contado a partir do chamamento de Abraão até a entrada de Jacó e a sua família no Egito, ok? Eu não contei a partir do nascimento de Abraão, porque aí se eu tiver contado a partir do nascimento de Abraão, a gente já vai rolar mais uns, no mínimo, 75 anos aí, certinho? Terceira fase, inicia com Moisés e se encerra com Davi. Fase edificadora, teve sua duração aproximada de 200 anos. Processos nela executados visavam a implantação e organização da nação testemunhal de Israel e o julgamento das nações iníquas dessa época. Quarta fase, inicia com Elias e termina com João Batista. Fase de fundamentação, com duração aproximada de 850 anos. Teve por objetivo principal, além de tratar de problemas específicos e localizados da iniquidade, o repasse de informações para as fases futuras. Ok? Vamos agora à quinta fase do plano. Quinta fase inicia com Jesus e termina com os apóstolos.
fase híbrida, ou seja, tanto fundamentadora, Jesus, quanto edificadora, apóstolos, teve uma duração aproximada de 120 anos. Os objetivos principais desta fase foram quatro: descentralizar a justiça da região do Oriente Médio para toda a face da terra, iniciar o processo de libertação do ambiente e corpos físicos, ao anular a redenção por meio de sacrifício animal, e criar um salvo-conduto para o corpo corruptível. Terceiro, iniciar o processo perfeito de redenção da morte por condenação. E quarto, estabelecer o julgamento da nação israelita. Então, sobre a fase de Jesus, apesar de nós falarmos, de eu falar sobre ela quando chegarmos a ela, eu queria já explicar um pouquinho para você sobre esses quatro objetivos principais. O primeiro dele que a gente leu foi descentralizar a justiça, porque eu quero que você entenda uma coisa. O berço da humanidade foi naquela região ali, África, Ásia, Oriente Médio. E durante muitos milênios, toda a revelação de Deus se voltou para este grupo específico, ok? Então, o objetivo também da fase de Jesus era que a justiça varresse a face da terra, que a justiça voltasse a se tornar por toda a terra. Então, os apóstolos tinham este encargo de testemunhar a verdade do reino para Jerusalém, certo? Terminar o processo de Jerusalém, mas também para Samaria, até os confins da terra, porque precisávamos descentralizar a justiça, precisávamos que todos os habitantes da terra ouvissem as verdades a respeito do reino. E os apóstolos fizeram isso muito bem dentro das nações que habitavam na sua época. E você pode hoje encontrar em toda a história humana, a partir dos apóstolos, que todas elas têm uma vertente, uma informação a respeito do Evangelho de Cristo, a respeito do Evangelho do Reino. Então, tinha esse objetivo. O segundo dele era começar um processo de restauração do ambiente e também do corpo físico. Eu quero dizer para você que, como o corpo físico foi extraído da terra, toda a lei e também todos os problemas que estão ocorrendo e sofrendo o ambiente terrestre, o corpo também sofre, porque ele está sobre a mesma lei, entendeu? Ele está sobre as mesmas regras, vamos dizer assim. E como é que Jesus começou esse processo de restauração da terra? Primeiro foi assumindo o sacrifício animal. Não, não vamos mais sacrificar animais. Agora, o sacrifício para a redenção da humanidade sou eu sou esse sacrifício, ok? E segundo, por meio da Santa Ceia, que nós iremos explicar isso para você, para gerar um salvo-conduto para o corpo corruptível, até que as pessoas recebam o corpo imortal. Por quê? Porque, como você lê lá em Romanos 8, a terra e o corpo físico, por causa da iniquidade, que é como uma enfermidade no corpo, ela está sofrendo e pagando preço por causa dos pecados, dos erros, da injustiça que o ser humano está cometendo sobre a terra. Então, a terra, além de estar, antes de Jesus, né, além de estar passando por todo um processo de sofrimento, ela ainda tinha que ser o canal de redenção do ser humano ao ter o sacrifício dos animais. E esse sacrifício animal, ele não era perfeito. Por quê? Porque a regra da equivalência diz que você tem que trocar uma mão por outra mão, ou seja, a mesma equivalência. E o ser humano, ele é a coroa da criação física de Deus. E o animal não é a coroa da criação física. Então, tinha que ser um ser humano por outro ser humano, e não um ser humano por um animal. Então, entende? Além de estar incorreto esse processo, e é aqui que eu falo que Jesus começou também a iniciar o processo perfeito de redenção de morte por condenação. E aí eu quero explicar uma coisa para você que talvez por causa da religião você não saiba. Existem dois motivos pelos quais as pessoas morrem hoje. Um é por causa do motivo da morte e da condenação, porque o salário da iniquidade, o salário do pecado é a morte. Então, existe esse motivo, a morte, tipo assim, por causa do crime. Você cometeu crimes na terra, você viveu uma vida injusta e agora você deve pagar com a sua vida, você deve ser exterminado da terra. Existe essa morte e condenação. Mas existe uma outra morte também, que é a morte
do desgaste físico do corpo. Chay, o que você quer dizer com isso? Originalmente, Adão, ele não é. Eu sei que os religiosos dizem que Adão era imortal e perdeu a mortalidade quando pecou, mas isso não é verdade. Adão, ele tinha uma. Imagina que o corpo dele tinha uma bateria de vida finita, e essa bateria de vida finita era de 1000 anos. Imagina um celular que dura 1000 anos e depois de 1000 anos que você tem que carregar. Então, originalmente, Adão, o macho e a fêmea, eles nasceram com este corpo, com essa bateria, com este corpo, com essa bateria de 1000 anos. E aí depois foi dado para eles a árvore da vida, que por meio do fruto da árvore da vida é que eles atingiriam a imortalidade. E você percebe isso claramente que quando eles decidiram não comer do fruto da árvore da vida para comer o outro fruto lá, Deus, Elohim, falou assim: ó, vamos expulsá-lo do jardim para que ele também não estenda a mão e coma da árvore da vida e fique eterno. Por quê? Porque ele tinha uma bateria, né, uma longevidade, mas ele ainda não era eterno. A árvore da vida é que permitiria a eternidade dele, mas ele não comeu do fruto. Então existe a morte de desgaste do corpo, porque a bateria do corpo vai acabando. E essa, querido, só vai ser resolvido o problema da bateria na ressurreição de mortos, quando cada uma das pessoas irá receber um corpo imortal, um corpo revestido de incorruptibilidade, certo? Então existe dois processos de morte. Você pode morrer porque a bateria do seu corpo acabou, certo? Que depois do dilúvio ficou estabelecido 120 anos, mas geralmente os adâmicos, por causa da iniquidade deles, eles vivem bem menos do que 120. Raros são que atingem os 120 anos hoje, certo? E isso é por causa da iniquidade, da morte por condenação, né? Ou acabou o testemunho, se for um justo, também tem esse parâmetro. E outro processo de morte é a morte por condenação. A morte por condenação foi o processo iniciado com Jesus. Então, iniciado, e eu vou falar quando a gente chegar na fase das duas testemunhas, você vai entender melhor. Então, assim, ó, você vive uma vida de crimes fundamentado na iniquidade que você foi educado. E aí você quer participar do processo do reino. Você quer ser do reino, você quer viver uma vida de acordo com a justiça. Só que a lei de Sião é que qualquer infrator deve morrer. E ponto. Qualquer infrator que promove o mal em todas as suas camadas, por quê? Porque o amor abomina, odeia a injustiça. Então, qualquer pessoa que viva uma vida injusta e cometa atos injustos, esse mal que ela fez e este mal que ela causa precisa ser completamente exterminado. Então, se não houvesse um processo perfeito de redenção, querido, o que faria assim? Você se arrependeria e aí Deus mataria você e depois te ressuscitaria. E ficaria, cada vez que você pecasse, ia rolar isso. Você é morto, depois ressuscitado. Por quê? Porque a lei de Deus é eterna, ela não é imutável. E não existe em si um conceito assim, ó. Caso ele se arrependa, ele não será morto. Hoje acontece de você se arrepender e não ser morto porque alguém substituiu a sua morte. Mas se não houvesse um substituto, depois de ter acabado com todos os animais, começaria esse processo com você. Você seria morto e depois ressuscitaria. Aí transgrediu de novo, seria morto, penalizado, dependendo do nível da transgressão, penalizado, e depois seria restaurado por causa do seu arrependimento. Aí você imagina quantas vezes você ia ser penalizado, morto e ressuscitado. Um monte, até que você ficasse completamente ajustado na justiça, essa parada ia rolar um monte de vezes. Então, para aqueles que querem entrar no reino, e para entrar no reino precisa de um processo de santificação, precisa ser pago a dívida do crime. Porque é isso que faz. Uma pessoa que é presa pelos seus crimes, ela tem que pagar ou com trabalhos ou com morte. Em Sião, geralmente, os crimes da iniquidade são pagos com a morte do iníquo. Então, para que você possa ter direito à cidadania de Sião, você precisava morrer.
Então, alguém foi lá, e a gente também tem a lei da substituição. Se alguém quiser comprar a dívida do criminoso, a dívida do criminoso vai para a conta do resgatador dele. E aí Jesus fez o processo do resgate da primeira etapa de santificação e purificação da vida da pessoa para que ela pudesse entrar no reino. Então agora a morte que você deveria receber, a gente vai falar isso melhor, é passada para Jesus, ok? Jesus faz esse processo. E o quarto e última coisa de Jesus foi o julgamento de Israel, porque desde a época de Moisés até a época de João Batista, dá quase 1000 anos, 1200 anos por aí. E durante esse período de 1200 anos, foi falado com Israel durante várias vezes para que eles se mantivessem fiéis à aliança estabelecida com Deus. E aí Jesus, ele veio para efetivar o julgamento, ou seja, veio para dar uma última oportunidade, fundamentação, ensinando outros aspectos. E caso eles não quisessem receber, então eles seriam julgados. E você percebe isso, Jesus fala: o reino é como um homem que veio prestar contas com seus servos. E aí enviou outros servos para os trabalhadores da vinha. Aí os trabalhadores da vinha continuaram matando um servo após o outro. E aí o senhor da vinha pensou: quem sabe se eu mandar o meu filho, eles me paguem os devidos tributos que eles estão me devendo. Mandou o filho, o pessoal, os trabalhadores já vinham pensar assim: oba, é o herdeiro, vamos matar ele, porque assim a gente consegue ficar com a vinha só para nós. E aí você vê outra palavra, outra parábola também, os textos estão aparecendo aqui para você, aonde Jesus assim, Jerusalém, Jerusalém, eu queria abrigar você como a galinha guarda os seus pintinhos, mas você não quiseste. Você mata os seus profetas, você abomina aqueles que te falam a verdade. Por causa disso, essa geração não passará até que determinadas coisas aconteçam. Aí ele declarou o julgamento. Por quê? Porque o herdeiro já tinha chegado. Foi mandado 850 anos de profetas para Jerusalém, para a nação de Israel. E eles não se ajustaram. E aí essa geração não vai passar até que tais coisas aconteçam. E você percebe, eles perderam o templo, foram separados nas nações da terra. Agora, em 1948, é que os estados dele voltaram. Eles vão perder isso de novo. E para chegar no final, o que vai ser salvo? Apenas 144 mil, que é o remanescente, os únicos que permaneceram de fato fiéis à primeira à aliança estabelecida com Deus. É somente eles que serão salvos. Os demais, toda a nação de Israel vai deixar de existir como nação e assim será para sempre. Ok? Então, Jesus também veio fazer esses processos. Agora vamos dar continuidade às fases aqui, né? Que a gente tem mais um ponto para falar. Sexta fase iniciou-se no final de 1700 e terminou em 1980. Fundamentação teve duração aproximada de 190 anos. Com a descentralização da justiça, esta fase foi marcada com a restauração de princípios divinos e julgamentos pontuais da iniquidade em várias partes da Terra, em diferentes países ou nações. E para nós não estendermos muito o assunto, a única coisa que eu vou comentar sobre essa fase aqui é porque eu acredito que você pensou assim, você olhou o ano ali, iniciou-se no final de 1700. E aí você deve pensar, mas a reforma protestante não foi em 1500? Então, essa sexta fase não iniciou com a reforma protestante? Não, querido. A reforma protestante ela foi boa para os religiosos, mas para o reino ela só trouxe problemas severos. A fase de Deus começou em 1790, 1780, por ali. Essa foi a fase do reino. Foi nessa fase que você vê os grandes despertares, como o avivamento da Rua Azusa, como você vê o primeiro grande despertar. E junto com o primeiro grande despertar, você vê outros processos na sociedade também sendo alterados. A libertação dos escravos, o direito ao voto das mulheres, a libertação de vários outros princípios que ocorreram relacionados a esses moveres. E a reforma protestante, ela não foi benéfica para o reino.
Primeiro que eles não falavam a mesma linguagem. Na mesma época tinha Calvino e Lutero. Calvino ressuscitou a doutrina da predestinação, que é uma heresia mesmo, um engano dos infernos na mente das pessoas. Lutero pregava o antissemitismo. Muito do comportamento dos alemães para machucarem os judeus e aceitarem a loucura de Hitler na época da Segunda Guerra Mundial foi por causa de Lutero. Em 1543, Lutero escreveu um livro escrito Os Judeus e Suas Mentiras. E lá ele dizia que os judeus deveriam ser forçados a trabalho escravo, que todas as suas propriedades e os seus direitos deveriam ser removidos, porque os judeus são filhos do demônio e filhotes do capeta. Lutero era o tipo de cara que, se você não concordava com ele acabava querendo matar a sua reputação. A maioria de um sionita, quando ele começa a pregar a verdade, ele tem a sua reputação completamente detonada, ele tem ele geralmente é perseguido, ele geralmente, dependendo do nível de impacto que é, ele é morto. Lutero não. Lutero fez as 95 teses lá e ele foi exilado num castelo protegido por um príncipe. Também rolou uma situação nessa época que foi a Guerra dos Camponeses. E o nome desse cara, Mulcher, está aparecendo aqui para você na tela. Esse cara, ele entendeu, olha a questão, que primeiro, o batismo das crianças não era válido, então as pessoas deveriam ser batizadas na fase adulta, enquanto estavam conscientes, para terem de fato uma decisão de se arrependerem dos seus pecados. E outra coisa que ele entendeu é que, se Deus era o único rei da terra, eles não deveriam mais estarem subjugados nem à aristocracia, nem à burguesia e nem a os líderes eclesiásticos. Por quê? Porque os camponeses sustentavam todos esses bandos de vagabundo aí. E é vagabundo mesmo, porque a aristocracia não trabalhava, só usurpava. A liderança eclesiástica da época, os religiosos daquela época ali, eles também não trabalhavam, eles só usurpavam. E aí o cara tinha que ficar vendendo o café da manhã para poder comer a janta. E aí eles falaram, não, se Deus é nosso rei, nós não temos que submeter-se à tirania de ninguém, nem de nobres, nem de burgueses e nem de líderes eclesiásticos. E aí, sabe quem foi contra? O seu Lutero. E ele condenou principalmente porque o cara estava rebatizando pessoas adultas, porque ele entendia que o batismo de crianças não era válido. Então, amados, eu sei que as pessoas. Tem uma ótima propaganda, né, a respeito da reforma protestante, mas ela foi não benéfica para nós. Na realidade, ela trouxe muitos problemas, problemas que são sustentados e tendo que ser tratados até hoje. O mover de Deus ocorreu no final, na sétima semana, na conclusão da sétima semana, que é a geração da iniquidade, ok? Ia se levantar uma raça de justos, que ia ser ministrado para eles a respeito da sua criação. Então, essa raça de justos se levantou a partir de no final de 1700 e durou até 1980. Ok? Nós iremos falar sobre esse momento que foi muito lindo na história. Certinho? Vamos dar continuidade. Última fase. Iniciou-se em 1980 com o nascimento ou a encarnação, né, das duas testemunhas e dura até o momento. Então, você e eu estamos na sétima fase. Fase híbrida, tanto de fundamentação quanto de edificação. A pretensão dessa fase é durar aproximadamente 90 anos. São 4 os objetivos principais desta fase. 1. Fazer separação entre o joio e o trigo, ou seja, separar os verdadeiros sionitas dos falsos. 2. Restabelecer a justiça em áreas específicas da sociedade em diferentes partes da Terra. 3. Aplicar o julgamento de forma específica e coletiva aos rebeldes não arrependidos de toda a Terra. E 4. Finalizar o processo perfeito de redenção da morte por condenação aos sionitas regenerados. Então, também, como aconteceu com a fase de Jesus, vou estar falando um pouquinho sobre a fase das duas testemunhas. Então, a primeira coisa que você tem que entender, eu sei que muitos de vocês acharam quando eu falei as duas testemunhas já estão na Terra, que eles tinham acabado de nascer. Não, a fase das duas testemunhas começou em 1980, que foi quando as duas testemunhas vieram para a Terra. Ok? Então, as duas testemunhas têm praticamente agora quase 40 anos. A segunda coisa que você precisa compreender a respeito disso é que todos os
mover esses processos que ocorreram da década de 80 até a década de 2000, além de serem sementes dessa fase de 1700 para cá, também já estavam preparando, como ainda estão preparando, o caminho e o ministério das duas testemunhas. Então, muitas coisas que vocês vão perceber que estão acontecendo faz parte do ministério das duas testemunhas, ok? Preparando o caminho para a visibilidade, para o aumento da visibilidade do ministério deles. Fazendo um resuminho sobre os 4 objetivos da fase das duas testemunhas, que é a fase que você está vivendo agora. A primeira delas é fazer separação entre o joio e o trigo. Por quê? Porque existem muitos sionitas que acreditam que eles são cristãos, porque eles não enxergam um caminho diferente. E você percebe um sionita de um cristão. Primeiro, que o sionita, apesar de ele se identificar como cristão, ele interpreta que ele é cristão por ele pertencer a Cristo, e não porque ele faz parte da religião é, evangélica ou protestante. Não, ele entende que cristão para ele significa pertencer a Cristo. Né? E outra regra, você percebe o sionita, porque ele fala de Cristo de uma maneira que os cristãos não falam de Cristo. E ele tem uma submissão a Cristo no nível que os cristãos não possuem. E o ministério nosso, o ministério das duas testemunhas, dessa fase que nós nos encontramos agora, é começar, o processo inicial é fazer essa separação. Separar, por quê? Porque é a fase da colheita, ok? Então, a colheita você separa os grãos bons dos ruins. Então, fazer essa separação, né? Você vai, o que é sionita, esse cara aqui, ele acha que ele é cristão, mas ele é do reino, na realidade. O coração dele é inclinado para a justiça. Então, à medida que eu for ministrando o evangelho do reino, ele vai perceber, era isso que eu estava procurando a minha vida inteira, e ele vai chegar para cá, certo? Então, essa é a primeira coisa que precisa ser entendido. Faz essa separação. Por quê? Porque os verdadeiros sionitas é o povo do Senhor que tem que ser preparado para participarem ativamente do testemunho deles, porque essa fase tem a pretensão de durar 90 anos. Por que eu falei pretensão? Porque assim como houve um atraso na fase de Moisés, porque o plano de Deus não falha, mas isso não significa que não atrasa. E por que atrasou? Porque o seu Moisés, 10 anos antes de fazer efetivamente a libertação do povo de Israel, decidiu 10 anos antes tomar as ações, fazer a libertação do povo de Israel pela sua própria mão. Você vê isso, lê isso muito claramente em Atos 10, 7. O que aconteceu? Atrasou 40 anos do processo. Então, eles deveriam passar por um período de 400 anos e a parada durou 430 anos por causa do seu Moisés, que aí ele, matando o egípcio, apavorou-se, ficou no deserto por 40 anos. E esse tempo no deserto atrasou o tempo. Então, há uma pretensão de que dure 90 anos, mas ela pode esticar dependendo do comportamento dos sionitas, porque cada um dos sionitas regenerados que nasceram nessa época, né, que se converteram nessa época, eles têm um papel a desempenhar. E quanto mais eles atrasam, mais o negócio complica também. Então, essa é a primeira fase. A segunda coisa é estabelecer a justiça na sociedade dentro de parâmetros específicos. Por quê? Por exemplo, vai acontecer que alguns países eles vão alterar o sistema educacional deles de acordo com como é feito em Sião. Vai ter outros países que o sistema judiciário dele vai ser de acordo com como é feito em Sião. Então, à medida que o evangelho do reino, com todas as especificações que vai ser passada para as pessoas, fosse expandido, vai ver testemunho efetivo do governo de Deus na terra em porções bem específicas em cada país, ou em cada município, ou em cada nação. Ok? E isso é também uma ação do Ministério das Duas Testemunhas. A terceira coisa, né, é aplicar o julgamento dos rebeldes. Porque assim, Cristo falou, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. E a espada chegou em 1980. O, as fases das colheitas, elas tiveram tanto uma proporção menor
quanto uma proporção maior. E a fase das duas testemunhas é uma proporção muito maior de julgamento. É sobre toda a terra. E vocês leem isso, né, em Apocalipse 11. Né? Eles vão ordenar para que não chova, isso, tudo isso é julgamento dos iníquos não arrependidos. Tudo isso é julgamento. Então, eu sempre costumo dizer assim, ó, quando Jesus morreu, né, e quando o céu escureceu, o véu do templo se rasgou e etc e tal. Aí ele ressuscitou 3 dias e meio depois. O que, que aconteceu? No dia que ele ressuscitou, muitos santos ressuscitaram com ele. No dia das duas testemunhas, não. Vai acontecer, o céu vai escurecer, vai rolar toda a mesma situação com Jesus, mas quando eles ressuscitarem, porque eles, né, são a espada, vai ter um terremoto que vai matar 7.000 pessoas. E aquelas 7.000 pessoas são iníquos que devem morrer. Então, queridos, eu quero que vocês entendam isso muito perfeitamente. Se vocês estão esperando um ministério de paz e amor, bicho, esquece. Vai ser grande para os sionitas regenerados, mas vai ser terrível o dia do Senhor para os iníquos não arrependidos. Vai ser muito bom para quem está caminhando na justiça. Uma delícia. Tudo que eu queria e tudo que eu pedi, e daqui para frente só glória. Né? O problema que os justos vão ter é com os iníquos, mas com Deus eles não vão ter problema nenhum. Agora, os iníquos, eles vão começar, quando chegar o negócio, eles vão começar a passar pelo julgamento, sim. Por quê? Porque agora a humanidade... Aí pensa, mas Shaya, queridos, vocês tiveram 2.000 anos de oportunidade para se ajustarem. Assim como Israel teve 1.000 e poucos anos na época de Jesus, a humanidade teve 2.000 anos, porque faz 2.000 anos que a justiça foi descentralizada do Oriente Médio. E o que vocês fizeram em 2.000 anos? Então agora é a hora do julgamento. E a quarta e última coisa é finalizar o processo de redenção por morte e condenação. Porque o que acontece, querido? Como todo a iniquidade severa é punível com morte, você teve uma libertação inicial por meio de Jesus para entrar no reino. Mas se você peca dentro do reino, como é que fica? Você precisa que novos sacrifícios sejam feitos para restabelecer você. O povo de Israel, para entrar, né, na aliança com Deus, foi derramado o sangue de um cordeiro. Mas quando eles estavam já na aliança com Deus, cada vez que eles pecavam, era sacrificado novilhos ou uma novilha. Né? O sacrifício da novilha durava mais anos, assim, né? Porque usavam-se as cinzas da novilha. Mas sacrificava novilhos e novilha. Para entrar pela porta, cordeiro. Para permanecer no reino, novilhos. Um novilho fêmea, uma novilha e um novilho. Um bezerro e uma bezerra. Então, para finalizar o processo de regeneração, por quê? Porque mesmo com a liberdade estabelecida por Cristo Jesus, os sionitas regenerados ao longo de todo o tempo, eles deram ocasião à carne. Paulo fala sobre isso, né? Vocês, agora que foram conquistados a liberdade, por que vocês vão permanecer no pecado? Por que vocês vão dar ocasião à carne? E o que aconteceu? Da mesma maneira que o povo de Israel não soube permanecer em santificação depois de terem sido libertados do Egito, assim também os sionitas regenerados, ainda com sinceridade no coração, estão impuros, estão contaminados. Então é preciso o sacrifício de novilhos e o sacrifício do novilho e o sacrifício da novilha para que vocês sejam devidamente santificados. Precisa haver novamente uma morte substituta. E aí depois disso não vai precisar mais sacrifício, porque entrando ou permanecendo no reino, primeiro que todos vão estar no reino. O sacrifício das duas testemunhas assegura que qualquer pecado cometido dentro da aliança, com devido arrependimento, a pessoa não precisa morrer. Certo? Então, tem esses aspectos também. Agora vamos falar um pouquinho da última fase. A oitava fase é o período milenial, inicia-se no retorno de Jesus e dos santos à Terra. É a última fase do plano e terá duração de 1.000 anos.
Fase híbrida tem por objetivo finalizar o processo de pacificação de toda a terra, restabelecendo a justiça em todos os setores da sociedade. Termina com o julgamento final dos rebeldes, a restauração do ambiente físico e a descida da cidade santa de Jerusalém. Pois sim, querido, a cidade santa de Jerusalém ela vai descer no final do período milenial. Até lá vai acontecer o chamado acampamento dos santos, vamos botar assim. Agora vamos começar falando um pouquinho sobre a fase de Noé e Enoque. Vamos lá, Enoque 12, versículo 1 e 5. Antes de todas essas coisas acontecerem, Enoque esteve escondido e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava, onde ele havia estado e o que havia acontecido. Ele esteve totalmente engajado com os santos e com as sentinelas em seus dias. Eu, Enoque, fui abençoado pelo grande Yahvé e Rei da Paz, e eis que as sentinelas chamaram-me Enoque, o escriba. Então o Yahvé disse-me, Enoque, escriba da retidão, vai e dize às sentinelas do céu, os quais desertaram o alto céu e seu santo eterno estado, os quais foram contaminados com mulheres. Eu entendi com o coração, assim como ele havia criado e dado aos homens o poder de compreender a palavra do entendimento. Assim criou e deu a mim o poder de reprovar as sentinelas, a geração dos céus. Eu escrevi sua petição e na minha visão foi-me mostrado que seu pedido não lhe será atendido enquanto o mundo perdurar. Julgamento passou sobre vós e vosso pedido não vos será atendido de agora em diante. Nunca acendereis os céus, e ele disse que na terra ele vos amarrará, tanto tempo quanto o mundo existir. Enoque 14, 2 e 4. Enoque 66, 1. Naqueles dias a palavra de Deus veio a mim e disse: Vê, Noé, tua sorte ascendeu a mim, uma sorte imune de crime, uma sorte amada e superior. Gênesis 6,13. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que eu farei perecer juntamente com a terra. Primeira fase de Enoque a Noé. Quais eram os problemas dessa época? Primeiro, uma visão nula de qualquer princípio da justiça. Foi aquilo que eu falei. Adão, o macho e a fêmea, eles deveriam executar a justiça na sua plenitude na terra, eles não fizeram isso. Então, exatamente como ocorre hoje, as pessoas estão fazendo o que bem parece aos olhos delas, o que elas acham que é o melhor para elas e vivendo uma vida de acordo com o que elas julgam que seja certo. Exatamente igual a hoje, rolou na fase de Enoque também. Segundo, idolatria e culto a imagens. Então, tanto uma exaltação da própria opinião pessoal, e aí, por meio dessa exaltação, começaram a adorar pau, pedra, ferro e qualquer outro material que usavam para construir os seus deuses. Exatamente como é hoje. Terceiro, depravação sexual desenfreada e, por isso, corrupção da estrutura familiar e social. Então, a luxúria era muito estimulada na época, principalmente pelos anjos, os caídos, eles estimulavam muito a luxúria, a pornografia, a prostituição, exatamente como é hoje. Tanto que a poligamia surgiu nessa época, né? O cara com mais de uma mulher, né? Então, todas essas coisas, e aí a estrutura familiar se perdeu dentro do formato original e também a sociedade como um todo, já que a família é a base da sociedade, também começou a se corromper por causa da distorção de uma visão do que sexo de fato significa. 4. Escravidão barra tirania, que é a mesma coisa, tanto de humano sobre humano, quanto de nefilim sobre humano. Então, só voltando um pouquinho aqui para mim. Geralmente vocês têm a impressão, quem lê o livro de Enoque, que o único problema do livro de Enoque foi porque houve um cruzamento entre, né, um cruzamento, não está correto isso, né? Houve um relacionamento sexual entre humanos e anjos. Então, por causa que surgiram os nefilim. Sim, querido, realmente rolou isso, tá? Isso é verdade mesmo, entendeu? Talvez na sua mente seja difícil entender esse contexto, por causa que o espírito da Grécia, eu falo isso no estudo complementar, levou vocês a terem uma interpretação de espírito, espiritualidade, elementos espirituais, uma forma muito abstrata, assim, muito
não palpável, né? Não, só que eu quero que você entenda o espírito como um elemento bioorgânico diferente do corpo físico, que na verdade não é exatamente diferente. Se você já teve a oportunidade de ler os 2 capítulos do livro, você vai entender isso melhor. Então, é a mesma coisa, são 2 cadeiras, só que uma é feita de ouro e a outra é feita de madeira, mas são 2 cadeiras, só que são feitos com materiais diferentes. E é dessa forma que eu quero que você entenda um espírito de um corpo físico, certo? Então, só que o ser humano é um único híbrido, né? Ele tem os 2 materiais dentro dele, o material espiritual e o material físico, né? Por meio do corpo. E por serem de matérias orgânicas diferentes, né, como se fossem raças diferentes, isso nunca impediu um cruzamento, ok? Nunca impediu. E eles decidiram, não, nós queremos nos relacionar, nós queremos fazer igual os homens da Terra e a gente também quer ter mulher e quer se relacionar sexualmente com elas. E esse não foi o único problema, entendeu? Foi um dos problemas, certo? E aí o que aconteceu nessa época? Já havia a escravidão de humano contra humano. Então, o seu Zezinho estava lá oprimindo o seu Luizinho. Só que aí também, quando com o surgimento dos nefilins, com essa raça híbrida, eles começaram também a governarem sobre os humanos. Então, todas as histórias que você conhece das mitologias gregas, egípcias, indígenas, asiáticas, célticas e por aí vai, de história dos deuses, isso e aquilo, tudo isso era os nefilins. Então, Thor, Zeus, Atena, Tupã, Horus, Íris, todos esses caras eram nefilins e eles agiam como se fossem deuses dos humanos e subjugavam os humanos, tiranizavam a humanidade. À medida que você vai lendo as mitologias, você vai vendo as barbaridades que os nefilins cometiam com os seres humanos. E os seres humanos lá, oh meu Deus, depois de cansados de adorar pau e pedra, começaram a adorar as raças, a raça híbrida chamada Nefilim, como se fossem os verdadeiros deuses dele mesmo, né? Então, como se fossem todos os deuses ali. Por isso que você vê muito das histórias dos deuses, a guerra entre eles, porque o deus fulano matou o deus Beltrano. E por quê? Porque eram nefilins, eles podiam ser fisicamente atingidos, eles podiam ser mortos. Mas eles enganaram a humanidade dizendo, nós somos os vossos deuses, e aí criou todas as lendas e mitologias que você conhece. E aí você vê isso também lá em Gênesis 6, que as mulheres coabitaram com os homens, geraram gigantes, e eles foram grandes nomes da antiguidade. Grandes nomes por causa de toda a fama que eles criaram para si mesmos, dizendo para a humanidade, eu quero que vocês nos adorem como deuses, porque nós somos superiores a vocês, e por aí vai, certo? Vamos continuar aqui. 5, quinto problema que tinha na fase de Enoque, né? Tá, e essa parada da escravidão, da tirania, ocorre até hoje também, né? Porque hoje está exatamente igual como nos dias de Enoque e Noé, certo? A nossa fase está exatamente igual. Alterações genéticas, cruzamento de DNA entre espécies diferentes, animal com animal e humano com animal. E isso é uma coisa que já voltou a ocorrer hoje, certo? Então, tinha cruzamento de animal com animal e humano com animal. Então, desse cruzamento de animal com animal surgiu, por exemplo, o unicórnio que o pessoal fala, apesar que hoje o desenho ele todo fofinho, bonitinho lá, ele era um cruzamento de, no mínimo, um rinoceronte, um cavalo e uma cabra. Então, quem tinha, acho que até o século XV e XVI, eles desenhavam o unicórnio mais corretamente, assim, né? Havia vários tipos de bichos com único chifre, isso é que significa unicórnio. Havia um tipo de cavalo, também havia um tipo de antílope, também havia um tipo de boi dessa forma. Então, o do cavalo, né? Que era chamado de licórnio e depois começou a ser chamado de unicórnio. Ele era uma mistura de cavalo, cabra, então os desenhos que tem dele, ele tem ali a barbichinha da cabra, os cascos dele não eram de cavalo normal, eram fendidos como de cabra, e ele tinha um chifre que não era em espiral, como é desenhado hoje, era um chifre normal mesmo, igual de um rinoceronte, no meio da testa. E tudo isso rolou por cruzamentos de animais,
certo? Tudo isso rolou nessa misturinha que eles fizeram, e você vê isso até hoje, né? Então, hoje a gente tem a mula, que é um cruzamento de burro com um cavalo, a gente também tem o ligre, que é um cruzamento de leão com tigre, e a gente tem vários outros processos que também ocorrem. Mas nós também já temos hoje o cruzamento de DNA com o humano, que o pessoal está fazendo teste, né? E naquele tempo também rolou isso. Hoje, a informação que eu tive foi que eles estavam fazendo cruzamento de DNA humano com DNA de porco. Né? E aí, só que eles não passaram informação se tiveram sucesso ou não com isso, mas já estão novamente fazendo as alterações genéticas, fazendo cruzamentos de DNA entre as espécies. E naquela época surgiu a mesma coisa. Aí surgiu os centauros, que era metade homem, metade cavalo. Aí saiu os minotauros, metade homem, metade touro. E toda essa outra raça que você hoje acredita que é apenas mitologia, mas esse pessoal existiu de verdade. Sabe? Os tritãos, sereias, metade homem, metade peixe. Tudo isso foi os nefilins que fizeram e ensinaram a raça humana também a cometerem abominação sobre abominação, loucura sobre loucura. E da mesma maneira está ocorrendo hoje. Da mesma maneira. Vamos dar continuidade aqui. O último problema, rebelião, oposição aberta e direta ao governo dos céus, exatamente como é hoje, evidenciado tanto por casamento entre anjos e humanos até um sistema de governo social distinto da capital. E hoje está bem pior, né? Que antes só havia o governo e o sistema da Babilônia. Hoje existe de tudo que você quiser de sistema de governo, estrutura familiar, completamente diferente do que é estabelecido na capital. Agora eu vou falar para vocês aquela estrutura do plano, porque foi dessa maneira que foi resolvido esses 6 problemas da fase de Noé. Então, identificando a estrutura do plano. Então, como é que começou? Chamamento do pacificador líder, revelação do plano. Você vai ler isso em Enoque 10, 1 e 5, Gênesis 6, 8 e 14. Treinamento e capacitação do livre. Você vai ver isso em Jazar, ou o livro dos justos, que eu disponibilizei para vocês em download, capítulo 3, do 1 ao 3, capítulo 4, do 13 ao 15, etc. Chamamento e capacitação da equipe do líder. Enoque contou com sua própria família para dar andamento aos planos de Elohim, seu filho Matusalém e seu bisneto Noé, porque ele não pôde contar com seu neto Lameque, porque o seu neto Lameque amou mais a iniquidade do que a luz, e foi ele que começou com o problema de poligamia, né? Lameque disse: se eu posso ter 2 cavalos, 2 ovelhas, 2 vacas, por que eu vou me contentar só com uma mulher, né? Olha o entendimento que ele tinha do valor da mulher. Testemunho do reino e rei da porção da justiça confiada. Você lê isso em Enoque 14 e 15, Jazar 5, versículos 6 a 11, 2 Pedro 2 e 5 e por aí vai. Recuperação e discipulado dos rebeldes arrependidos. Você lê isso no livro de Jazar 3, capítulo 5 e 26. E punição e estabelecimento da justiça na terra. Você vê isso no livro de Jazar 2 e 29, em Gênesis 6, versículo 7. E foi dessa forma que nós conseguimos alterar resolver o problema da iniquidade na primeira fase. Porque todos esses problemas, exatamente Jesus falou isso, porque vai ser como nos dias de Noé, certo? Que se casava e dava casamento, estava vivendo a sua vida iníqua bem de boa, de repente a arca se fechou e eles foram destruídos. E assim vai rolar antes do período milenial. Vai ser porque nós estamos vivendo exatamente como nos dias de Noé, exatamente igual, sem tirar nem pôr nenhum item. Ok? Então, queridos, com isso nós encerramos o vídeo de hoje. Semana que vem, então, vamos começar a falar sobre a segunda fase, que começou com Abraão e Sarai e Sara e terminou com Jacó no Egito. Então, Deus abençoe você e até o próximo domingo.